tem feito é motivar você, homem, que ainda não subiu, a se preparar e orar. Se Deus tocar no seu coração, não perca essa oportunidade. É um investimento espiritual na sua vida, e tem que ser na hora de Deus, da forma de Deus. Não é por obrigação, nem por força, nem por constrangimento, mas eu creio que Deus pode fazer algo tremendo através dessa estratégia, mas é Deus fazendo na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, aqui é uma palavra de ânimo, de incentivo, né, para que você possa estar aqui um dia também como Alisson, né? Eu sei que se eu fosse abrir para o Felipe, para o Paulo também, teria muitos testemunhos aí, muita coisa boa, né? A gente sobe, eu subi assim, com vontade de subir, mas com o pé atrás, o pastor Drailton também, mas a gente sabe que é de Deus, é um movimento de Deus, que nada, absolutamente nada fere a nossa doutrina, não é sobre doutrina, não tem nada fora daquilo que nós cremos como igreja reformada. É Cristo, é Jesus o centro, e vale muito a pena, amém? Agora nós vamos assistir o vídeo do Top, vamos acompanhar. Acho que a gente vai ter que ir para lá para eles poderem enxergar. Pode Senhor Jesus, hoje eu queria te pedir uma coisa diferente. Não é brinquedo, nem presente, é o meu papai. Ele anda triste, distante e às vezes parece que ele esqueceu como sorrir. Eu não entendo tudo o que acontece, mas às vezes parece que o coração dele está machucado. Papai do céu, eu não sei direito porque meu papai não é tão bravo. Às vezes ele fala muito alto. Eu queria que ele sorrisse de novo, igual antes que ele fazia. Então, Senhor Jesus, quando eu estiver lá na montanha, por favor, fale com ele. Mostra pra ele o quanto a gente ama ele e o tanto que a gente sente falta do pai que ele foi. Mas o coração do meu papai fica feliz de novo. E quando ele voltar, ele me abraça bem forte. Me chame de meu campeão e que brinque comigo mais vezes. Mas ele lembra que eu amo ele muito. Quando ele, papai no céu, lá na montanha. Que a nossa casa é mais feliz quando ele está bem. Pega o coração dele, Jesus, para que ele volte diferente, com os olhos cheios de amor. E amo Jesus, quando meu papai para mim. Que ele nunca mais esqueça que nós somos a família que o Senhor deu para ele cuidar. Amém. Amém, Papai do céu. Pai, o Senhor sabe como tem sido difícil. O homem que um dia prometeu me amar e cuidar da nossa casa anda distante, frio, impaciente. Mas o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu não quero desistir. Continuo acreditando que o seu amor é capaz, Senhor, de transformar tudo, Pai. Hoje, ele está prestes a subir aquela montanha, Senhor, e vai viver dias diferentes, intensos. E eu sei que lá será desafiador. É por isso, Pai, que eu te peço, encontra ele, Senhor, lá no alto, Pai, e fala com ele.
que essa montanha seja o altar onde o meu marido se encontre com o teu filho e desça de lá um homem novo, cheio de paz, de amor e de propósito. E juntos, Senhor, nós possamos caminhar sobre a sua luz, recomeçando a história que o Senhor escreveu para nós. E assim eu declaro, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reunir de novo os legendários. Nós temos um futuro legendário, já está até com a farda de futuro legendário aí. Vem, Heitor. E ele vai puxar o nosso lema. Vai lá, pega o microfone, passa para ele aí com o microfone. Nós temos um lema como legendários e eu quero ver essa responsabilidade, hein? Vamos lá? Tá ligado o som? Vamos lá então. Legendário, Sim, legendário! o que nós somos, Homens inquebrantáveis! por que estamos aqui, a serviço de quem, o que vamos fazer. Aú, aú, aú! Legendário, o que nós somos, por que estamos aqui, a serviço de quem, o que estamos aqui. Pera. O que nós vamos fazer? Aú, aú, aú! Pode sentar, legendários. Deus abençoe. Obrigado, Heitor. Está treinando, viu? Sejam bem-vindos. Quero dizer para aqueles que subiram a montanha, que não estão ligados a uma igreja, uma comunidade, vocês aprenderam a importância disso. Homem sozinho, né, é presa fácil. E nós estamos aqui com os nossos braços abertos para receber vocês, as suas famílias, de uma maneira muito querida, tá? Eu quero que vocês saibam disso. E eu quero também compartilhar com vocês um próximo momento, o momento do nosso generosidade. Momento que você tem a oportunidade de uma maneira voluntária, com amor, com alegria, contribuir com o reino de Deus. Quero dizer para vocês que, de uma maneira, pela fé, nós terminamos ali a nossa segunda sala das crianças, não estava mais cabendo. Quero agradecer os nossos queridos, né, o Wellington e a Fernanda, que dedicaram muito, também o Elisandro, para que isso acontecesse, e a contribuição. Nós fizemos uma festa e muitos aqui trabalharam assiduamente na festa da colheita. Nós conseguimos arrecadar na festa da colheita R$7.000. Depois nós fizemos um bazar e nós conseguimos arrecadar em torno de R$2.000 no bazar. A sala passou dos 15 mil. E nós temos feito isso pela fé e pela participação da igreja, que voluntariamente entrega seus dízimos e ofertas, para que esta obra, a obra do Senhor, e outras obras continuem avançando. Mas acima de tudo é porque o Senhor tem feito tantas coisas na sua vida. E por isso nós temos a alegria de devolver um pouco de tudo que Ele tem nos dado. Mas com amor, com alegria, sem constrangimento, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então nós vamos cantar mais uma canção. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar. Enquanto a gente canta essa canção, adora o Senhor. Você pode ir no QR Code na cadeira. Tem a maquininha, se você precisar, né, da maquininha de cartão, você pode fazer a sua contribuição, dar a sua oferta, o seu dízimo, a sua manifestação de generosidade. Vamos cantar, vamos louvar.
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Nós te clamamos, Pai, porque o Senhor é o Senhor do ouro e da prata, Deus. Pai, nós cremos que tudo que o Senhor poderia nos ofertar, nos oferecer, o Senhor já nos deu no seu Filho amado. E nós queremos somente devolver o Senhor em forma de gratidão, Senhor Jesus. A tua igreja amada que tem vivenciado, Pai, o teu evangelho, Senhor Jesus. O Senhor possa abençoar as casas, os trabalhos, Deus. Pai, os planos e os sonhos que as pessoas têm tido, e que elas possam não somente prosperar financeiramente, Deus, mas que nada seja feito se não for a tua vontade. Deus, de um modo sobrenatural. Nós te louvamos, agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar e abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Nós vamos fazer uma meditação. Nós temos um culto festivo com a temática voltada aí aos legendários, e eu, da mesma forma, fui inspirado a compartilhar essa mensagem com vocês. Efésios 2. Pode colocar, por favor. Eu vou ler só o verso 8 e o verso 9. Efésios 2, 8 e 9. Pode colocar a mensagem. Diz assim a palavra, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Baixe sua fronte, dá uma desacelerada. A Bíblia fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está aqui. Deus quer falar comigo e com você nessa hora, através da sua palavra. E agora vamos acalmar os nossos ânimos e trazer a nossa mente para ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Abrir nossa mente, o nosso coração, para que Deus revele a sua palavra a mim e a você. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, pela tua presença maravilhosa sentida através da vida de cada irmão e irmã da tua igreja aqui reunida. E agora, Senhor, clamamos, nos alcance com a tua presença santa, teu Espírito Santo, Senhor, revelando a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas nesta manhã. Queremos não só ouvir a tua voz, mas queremos, diante da tua voz, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz comigo o que o Senhor quer. Por isso estamos aqui nessa manhã, para sentirmos a tua presença em nome de Jesus. Amém? Essa semana, mais especificamente dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da... tem umas 3 ou 4 pessoas que sabem. Foi o dia do quê? Da reforma. 31 foi o dia em que um monge agostiniano chamado Lutero decidiu abrir uma discussão sobre temas relevantes. Presta atenção, o que Lutero fez é, depois de ser visitado pela palavra, pela presença de Deus, ele ficou inconformado com as práticas religiosas da sua época, e ele falou: precisamos viver mudanças em torno do que a palavra de Deus nos diz, porque estamos distantes da palavra. Então ele escreveu 95 teses com o intuito de debater, com o intuito de estudar com pessoas, ensinar pessoas o que a Bíblia dizia. E esse dia 31 então ficou marcado. Esse ato de Lutero ficou marcado, porque dali desencadeou o que a gente e a história registrou como reforma protestante. Era necessário uma reforma. A igreja tinha se tornado, desde o Império Romano, quando ela se tornou oficial, ela foi século a século se tornando mais uma força política, administrativa, imperialista, do que um agente do reino de Deus. A igreja havia assumido o papel de, inclusive, em nome de Deus, vender a ida para o céu, vender o perdão, em nome de Deus, fazer atrocidades. Sabemos o que acontecia nas cruzadas e tantas outras ações que, em nome de Deus, faziam coisas que, com certeza, a Deus não aprova, o Deus que nós conhecemos através da palavra. Então, a reforma protestante, esse movimento não surgiu para desunir, para fragmentar a igreja de Cristo. Ele surgiu com o intuito sincero de fazer uma reforma, uma transformação na igreja de Cristo e trazê-la para a luz da
palavra de Deus. E a reforma foi marcada por 5 princípios, que a gente chama dos 5 solas. Então, como nós estamos aqui na empolgação da montanha, e nós sabemos que biblicamente a montanha tem um significado importante, nós sabemos que na cultura bíblica, no período bíblico, quando as pessoas olhavam para a montanha, entendiam que ali era o lugar que eu ficava mais próximo de Deus. Onde ali eu estava rompendo as nuvens e se aproximando a Deus. É lógico que era um conceito, um princípio, um símbolo, que continua sendo verdadeiro. Não que a montanha em si, geograficamente, nos aproxime de Deus. Mas a intenção de subir a montanha era a intenção de estar mais perto de Deus e conhecer a Deus de maneira mais profunda. E nas Escrituras nós encontramos algumas montanhas, algumas experiências em montanhas, em montes, que nos ensina sobre os princípios da reforma. Olha que interessante. E eu quero compartilhar com vocês, vamos lá? Está ligado aí? Deixa eu ver, agora está, né? Se não tiver, você liga aí no manual. Aí. E o primeiro princípio está lá no Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Verso 8 desse texto aí de Gênesis 22. Quando Isaac questionou seu pai, Abraão, sobre como seria o holocausto apresentado, visto que não tinha um cordeiro, as palavras de Abraão foram as seguintes: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Verso 8, Gênesis 22. O que estava acontecendo no Monte Moriá? Deus colocou Abraão à prova. Deus deu uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações na terra. Seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas dos céus. E depois de muito sofrimento, e nós sabemos a história bíblica, depois de várias tentativas, inclusive até buscando atalhos que não funcionaram e deu origem a um filho fora da promessa, que até hoje causa conflitos e dissensões no mundo, nasceu Isaac. Isaac, então, era o filho da promessa que Deus deu. E aquele menino cresceu, aquele menino se tornou o centro da casa. E isso é muito comum acontecer, quando chega a criança, os pais babam, os avós babam, e corremos o risco de deixar que a criança se torne o centro da casa, da família e das nossas vidas. E isso pode se tornar uma idolatria. E ali Deus prova a Abraão: você acredita mais na promessa ou no Deus da promessa? Onde está o seu coração? Nas coisas que você vê ou naquilo que eu sou? Em outras palavras, Deus deu essa palavra a Abraão. Então, se você crê em mim, sacrifica Isaac, o filho da promessa. Que Deus maldoso, pode pensar alguém, né? Como um Deus pode ser tão sádico, semelhante aos outros deuses que mandavam sacrificar crianças? Será? Então, Abraão, sem duvidar, sem questionar, simplesmente obedeceu. E eu quero que você repita comigo: quem crê, obedece. De novo, obedece. Foi isso que Abraão fez. E não é à toa que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. E ele subindo ao monte, Isaac já tinha visto o pai muitas vezes, com certeza, sacrificando o holocausto ao Senhor. E ali vem uma dúvida: pai, tem a lenha, nós estamos subindo para sacrificar, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal? Imagina a cabeça daquele adolescente. E Abraão, sem pipocar, ele fala:
Deus proverá. E Deus provou Abraão até o último instante, até o levantar do cutelo, até o último segundo, talvez milésimos de segundo, quando Abraão, de coração sincero, disse: Deus, com a sua atitude, Deus, eu creio mais no Deus da promessa do que na promessa que eu vejo se cumprir. E isso foi um ato de fé. Um ato de fé. Na Reforma Protestante, um dos solas é somente sola fide, que é somente a fé. Não são as nossas obras, não é aquilo que eu posso fazer, não é aquilo que eu posso ofertar, não são os meus recursos que vão mexer o coração de Deus, movimentar a Deus. Deus espera de nós um ato de fé. É a fé, e como nós lemos no primeiro texto, não é por obras, mas pela fé na manifestação da graça que somos salvos. A igreja medieval estava sem rumo, estava caminhando, e até hoje muitas igrejas caminham acreditando que para eu ser salvo eu tenho que fazer algo. As minhas obras, as minhas atitudes, os meus sacrifícios. Entenda, embora Abraão estivesse fazendo sacrifício, Deus não estava olhando para sacrifício, mas estava olhando para fé, obediência. Então Deus proveu o cordeiro, e ali ele se apresentou como Jeová Jiré, o Deus da providência. Somente a fé. Há uma frase de João Calvino, quero que vocês leiam comigo, vamos lá, achei interessante. A fé é como uma mão vazia e aberta, estendida para Deus, sem nada a oferecer e tudo a receber. Fé é dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é suficiente para receber e comprar nada que o Senhor tem. Nem que eu dê a minha vida, nem que eu faça os maiores sacrifícios, nem que eu dê tudo aos pobres, nem que eu morra, não vai merecer a salvação. É muito mais do que podemos oferecer. Tudo que temos para o Senhor não é suficiente. Por isso que a fé é que Ele procura no nosso coração. A fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. A Bíblia fala que a fé, em Tiago 2, capítulo 2, verso 17, ele fala que a fé sem obras é morta. Não é as obras que nos salvam, é a fé. Mas uma fé verdadeira opera, age, obedece. Segundo monte, segunda montanha que nos ensina mais um sola, Sinai. Somente as Escrituras. O que aconteceu no Sinai, nesse contexto? Estava lá Moisés com o povo de Deus no deserto. Então Deus traz uma palavra a Moisés. A palavra que Deus trouxe a Moisés está lá registrada em Êxodo 24, verso 12. Disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte e fica lá. Sobe ao monte. Viu? Já tinha legendários naquela época. Sobe ao monte, fica lá. E Moisés subiu ao monte e ficou lá durante 40 dias. E nesses 40 dias, Deus trouxe a Moisés as tábuas da lei, a revelação de Deus sobre a sua vontade.
Quando nós olhamos para a reforma protestante, nós sabemos que o segundo sola, um dos solas era somente as Escrituras. Não é o que eu penso, não é o que qualquer pessoa que venha assumir um púlpito, um microfone, um cargo em qualquer igreja e denominação fala que é fruto de uma doutrina a ser praticada. Não é aquilo que falamos. Não há princípio humano, não há tradição humana, não há conceito humano, não há conceito científico, não há nada que pode ser superior, maior do que a revelação de Deus através das Escrituras. Somente as Escrituras. Se qualquer ensino, que qualquer palavra, qualquer coisa que seja dita, não estiver alinhado, sintonizado com a revelação de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, que são as Escrituras, deve ser considerado anátema. Não serve. Heresia. Palavra vazia. Inútil para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Não pode combater, não pode conflitar com aquilo que Deus espera de nós, que é revelado nas Escrituras. É certo que Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas nós vamos ver que outro monte aqui, já nós vamos entrar no outro monte, o monte das bem-aventuranças, e lá Jesus também, semelhante a Moisés, sobe ao monte e começa a dizer e declarar princípios do reino de Deus, e Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus trouxe um significado mais amplo, mais profundo da lei, de forma que a Bíblia é formada pelo Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento deve ser lido a partir da ótica da cruz, daquilo que Jesus fez, porque o Antigo Testamento revela Jesus Cristo, e a Reforma Protestante veio trazer essa afirmação. As Escrituras é suficiente. Tudo o que precisamos saber sobre Deus, nos aproximar de Deus, é através da palavra. Experiências são boas, são importantes, mas a experiência não substitui a palavra. Aquilo que eu sinto, aquilo que Deus fala comigo no meu íntimo, não deve ser ensinado como princípio, mas o que está na palavra, sim. Eu posso ter uma experiência íntima, pessoal, maravilhosa com Deus. Posso plantar bananeira e plantando bananeira, orando, Deus pode falar comigo, mas eu não vou pegar e ensinar que todo mundo tem que plantar bananeira e orar para Deus falar com você. Pastor, mas que ilustração meio juncosa. Mas nós temos visto absurdos nos dias de hoje desse tipo. Distorções, práticas, que não estão baseadas na Bíblia e devem ser abominadas. João Calvino também disse, vamos lá, juntos, para que alguém possa chegar a Deus, o Criador, é necessário que tenha a Escritura por guia e mestra. O verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. O verdadeiro conhecimento de Deus está aqui. Ele nos deu. Para evitar confusões. Para evitar sofrimentos. Tudo o que nós precisamos saber. E outra palavra do Calvino é que ele fala que a Bíblia é a lente, é o óculos para enxergarmos a Deus. Para contemplarmos a face de Deus. Terceiro monte, vamos lá? Carmelo, só ali. O que aconteceu no Carmelo? O Carmelo foi a história muito interessante. 450 profetas de Baal reunidos para um duelo entre um profeta de Deus, Elias. E naquele desafio Elias falou, vocês podem clamar para o Deus que vocês acreditam, e eu vou clamar para o meu Deus. Podem começar. E fizeram sacrifícios, e fizeram todo tipo de obras. E aí Elias fala, faça mais. Quem sabe o seu Deus não esteja dormindo. Grite mais alto.
E depois de estarem totalmente exaustos e não terem mais nada para fazer, Elias clamou ao Senhor. Antes disso, jogou água na lenha, molhou bem a lenha. Eu que gosto de assistir aquele seriado, né? Largados e Pelados, né? Quando a lenha está molhada e a cara lá, sobrevivencialista, vai lá acender, não consegue pegar fogo. É fisicamente, quimicamente impossível. E Elias, desafiando as leis humanas, físicas, naturais, joga mais água na fogueira, na lenha, e clama ao Senhor verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E o fogo desce do céu e queima o holocausto. E manifesta com clareza quem é o Deus, o único Deus. O único Deus merecedor de glória, honra, de ser enaltecido, de ser louvado. Precisamos renovar esse princípio no nosso meio, porque facilmente nós criamos para nós ídolos, criamos para nós situações, coisas, pessoas, para serem importantes e mais importantes do que Deus. O dinheiro é um ídolo para muitos. A casa, bens, carro, filhos, casamento. Não que nada disso seja importante, relevante, mas entenda, Deus é o único Deus e é a Ele, somente a Ele, toda a glória. Ele não divide a glória com ninguém. Ele é o único merecedor de todo o reconhecimento. Ele é o doador, Ele é o sustentador da vida. Se você está vivo, se eu estou vivo, graças a Ele. A medicina pode te ajudar, você pode ficar muito feliz por um tratamento, por uma cirurgia bem-sucedida que o Dr. Marcelo possa vir fazer, por um remédio, um tratamento que você pode fazer, você pode agradecer, você pode ser grato, mas saiba que quem doou a vida e quem sustentou a vida foi o Senhor, só a Ele dá glória. Só a Ele honra e louvor para todos sempre. Somos facilmente levados a perder o foco da primazia, da exclusividade do Senhor. E vivemos numa realidade em que o mundo nos apresenta tantas alternativas e sem que a gente perceba muitas vezes, estamos deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, sei lá em que lugar da nossa vida, como plano de enaltecer. Você vive para quê? Por que você acorda todos os dias? Qual é o seu primeiro pensamento do dia? Por que você toma decisões? A quem você quer agradar com a sua vida? A si mesmo? Os seus prazeres? Sua esposa? É importante agradar a esposa. Mas se você tiver que agradar a esposa e desagradar a Deus, não desagrade a Deus. Porque Deus está em primeiro lugar, em tudo, deve estar, e só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos lá? A natureza do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. A mente do homem, cheia de orgulho e ousadia, ousa imaginar um Deus segundo a sua própria capacidade. Como que pode um homem há mais de 500 anos atrás, ou cerca de 500 anos atrás, falar alguma coisa que é tão atual? Não é não? Nós somos uma fábrica de ídolos. Vamos lá, quarto monte. Bem-aventuranças, somente a graça. O texto bíblico registrado lá em Mateus 5, as bem-aventuranças, é um texto lindo e maravilhoso. Verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando de uma pobreza espiritual, não é pobreza monetária,
financeira. Ele está falando daqueles que reconhecem que precisam de Deus, que são pobres espiritualmente longe de Deus, aqueles que reconhecem que nem tudo que pode fazer, nem tudo que possa oferecer a Deus vai ser suficiente. Eu sou pobre, sou necessitado e eu preciso de Deus. Eu preciso e mereço, ou não mereço, careço da graça de Deus. Somente a graça. O que significa isso? Significa que tudo que Deus faz por mim e por você, inclusive a salvação, não é fruto de merecimento humano, não é fruto de atitudes, não é fruto de bondade, não é fruto de uma natureza que merece e agrada a Deus e por isso recebe, porque Deus ficou grato. Não é uma troca. Religião não é uma troca, porque não temos nada para trocar com Deus. Nada que a gente possa oferecer vai convencer a Deus, a não ser o seu próprio amor, que de uma maneira gratuita olha para mim e para você e fala: meu filho, eu te amo, mesmo com os seus defeitos, com as suas falhas, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo ingrato, mesmo você pecando, mesmo você vivendo longe de mim, eu sou o Pai amoroso, que abraço, que te beijo e te faço meu filho. Isso é a graça de Deus, é o favor não merecido. A graça, pelo nome já diz, é algo que eu não pago, porque se precisasse pagar, não teria dinheiro no mundo para pagar tamanho favor que Deus tem por nós, e dar o seu próprio filho lá na cruz, para morrer pelo meu e seu pecado. Maior sacrifício, maior preço não existiu neste mundo e nunca vai existir. Um preço alto foi pago, e não foi pago nem por mim, nem por você, porque não seríamos capazes de pagar esse preço. Mas Jesus pagou naquela cruz e dizendo: você não pode voltar até Deus, porque os seus pecados fazem separação, e eu vou providenciar um novo caminho, o caminho até Deus. Por isso ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Graça de Jesus, que nós a tornamos barata, quando nós não levamos em conta o alto preço pago, para termos acesso ao Pai. Vamos juntos? Agora é um texto comprido, hein? Mas dá para a gente ler, bem pausada, palavras de Martinho Lutero, outro reformador. Nenhum homem pode ser completamente humilhado, até que saiba que a sua salvação está absolutamente além dos seus próprios poderes, recursos, esforços, vontade e obras, e depende inteiramente na escolha, vontade e obra de outro, a saber, de Deus somente. Então ele se aproxima da graça e pode ser salvo. Você entendeu? Eu me aproximo de Deus quando entendo que eu não mereço. Eu me aproximo de Deus quando eu olho para Ele, olho para a salvação que está em Cristo Jesus e digo: Senhor, eu não mereço. Eu reconheço que eu não mereço. Mas eu preciso. Eu quero. Por fim, o último monte. Monte da Transfiguração. Somente Cristo. Somente Cristo. Nós olhamos lá para a história. Você lembra a história? Jesus subiu ao monte, chamou só Pedro, Tiago e João. E lá naquele monte, conhecido como Monte da Transfiguração, Deus dá uma grande experiência àqueles que seriam os líderes da igreja de Cristo. Aquela experiência serviu para ensinar um princípio maravilhoso. Jesus, somente Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que está acima de tudo e de todos. Por isso, na experiência, de uma maneira extraordinária, não sei como explicar, sobrenatural, Pedro,
Tiago e João, os futuros líderes da igreja, têm naquela experiência vendo Cristo. E de repente, ao lado de Cristo, de um lado Elias, do outro lado Moisés. Dois profetas já citados nos montes anteriores, que ali simbolizavam a palavra, as escrituras, a lei, e o outro representava o poder, a manifestação de Deus. E ali os profetas, de repente, se unem, se fundem, e de uma maneira extraordinária. O verso 8 diz: e erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Só Jesus. Jesus, nele, tudo traz sentido, tudo faz sentido. Jesus é o poder, Jesus é a palavra, Jesus é a revelação, Jesus é a salvação, só Jesus. Não podemos chegar até Deus por outra forma, de outra forma, só Jesus. Não há intermediários, não há práticas, não há nenhum tipo de recurso que possa substituir aquilo que só Jesus pode fazer. Somente Jesus, Ele é o único mediador, Ele é o único acesso ao Pai. É a sua morte, a sua ressurreição, é a sua palavra, é o seu nome, e é por isso que nos unimos, por isso estamos aqui, porque nós cremos em Jesus, e Jesus é o nosso Senhor. E se você não entendeu isso hoje, você tem a chance de entender. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus que estamos vivos. É pela manifestação sacrificial de Jesus naquela cruz que não fomos consumidos, que o mundo ainda não foi destruído. E aqueles que seguem a Jesus, aqueles que seguiram a própria fala de Jesus: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aqueles que querem ser como Jesus, aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus e dizem: Jesus, agora para mim viver é ser como ti, e se eu for para morrer, vou ter lucro, porque estarei com o Senhor para toda a eternidade. Aqueles que entenderam isso, são convidados no dia de hoje, enquanto estiver vivendo, enquanto estiver respirando, enquanto estiver acordando todos os dias, a viver para Ele, a renunciar a si mesmo, a renunciar o seu ego, a renunciar às suas vontades próprias, entender que tudo deve existir para Ele, porque Ele fez isso por mim e por você, somente Cristo. Quero dizer para vocês, e falo isso com muito temor: se você se tornar membro da Igreja Luz, da IPI Central, ou de qualquer outra igreja, não vai garantir que você vai morar no céu. Não é a igreja. Isso deve acontecer como consequência de alguém que já se entregou a Jesus. Porque Jesus não fez o outro plano. A igreja é o corpo que Ele deixou aqui na terra para nos edificar. É a união, é a participação um com o outro, cada parte que se une, e formamos então as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo, o corpo de Cristo na face da terra. Isso é a igreja. Temos que participar da igreja, mas nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma religião pode substituir o sacrifício de Jesus. Somente Ele. Somente Ele. Vamos lá? É só Cristo quem conecta o céu e a terra. Ele é o único mediador que desce do céu à terra. Ele é o meio, por meio do qual flui até nós a plenitude de todas as bênçãos celestes, por meio do qual nós, por sua vez, ascendemos a Deus. Preste atenção, quero convidar você baixar sua fronte, meditar nessa palavra. E nesta manhã, meditando nessa palavra, os solas, princípios fundamentais de fé, de espiritualidade, quero convidar você a fazer algo que ninguém pode fazer no seu lugar. A entrega. Não é entrega ao pastor Denis, pastor Drailton, não é entrega à igreja XYZ, mas é a entrega a Jesus da sua vida.
Eu quero dizer, a boa notícia é que Jesus não quer que a sua família seja destruída. Ele quer cuidar da sua família. Ele quer ser o Senhor da sua família. A boa notícia é que muitas vezes estamos tentando lutar pela nossa família, mas nós não conseguimos porque as nossas forças não são suficientes. Mas quando nós dedicamos a nossa família ao Senhor, Ele cuida, Ele nos dá sabedoria, e quando Ele é o Senhor da família, tudo começa a se ajustar segundo a vontade dEle. Jesus quer ser o Senhor do seu trabalho. E você pode dedicar o seu trabalho ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, para a Tua glória. Tudo que eu fizer daqui em diante, eu quero fazer para a Tua glória. E aquilo que não puder ser dedicado para a Tua glória, eu não quero mais fazer, Senhor. Isso é entrega total. Entrega total é dizer: Senhor, não quero viver mais ansioso com o que vai acontecer amanhã, porque eu tenho entregado tudo ao Senhor e buscado viver segundo a Tua orientação, a Tua vontade. Eu posso descansar, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é aquele que vai cuidar do meu futuro, o Senhor é aquele que não vai deixar faltar o necessário. Entrega total é subir a montanha que busca Deus, e descer ao vale do dia a dia das lutas, mas saber que ali Ele estará presente conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estás comigo. Talvez você esteja passando por vale, e o Senhor está dizendo: suba a montanha. Simbolicamente é: vem até mim, tenha intimidade comigo. Entregue o seu coração, a sua vida, os seus propósitos, os seus sonhos. Confie em mim. E viva a vida que eu tenho preparado para você nessa manhã. Eu quero orar por você que quer fazer essa entrega total hoje. Talvez você já até tenha feito um dia, e hoje precisa renovar esse propósito, esse desejo. Não é que você vai ser salvo, você já é salvo, mas há sempre a oportunidade de você renovar seus compromissos, seus projetos, a sua vida com o Senhor. Alguém que nessa manhã quer dizer: Senhor, hoje, Jesus, eu me entrego minha vida ao Senhor. Amém? Mais alguém? Eu quero orar por você. Esse gesto de levantar a mão é só um símbolo de uma expressão daquilo que Deus já está falando ao seu coração. É só uma reação a uma ação, uma reação à ação que é do Espírito Santo sobre a sua vida. Mais alguém quer dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti nessa manhã, minha vida, minha casa, meus bens, tudo ao Senhor, minha família. Senhor, eu oro, ó Pai, por cada vida. Eu oro, ó Pai, por aqueles que nessa manhã estão dizendo: tudo é Teu, Senhor, minha vida é Tua. Eu não quero ter mais medo de viver, porque viver para mim é viver para o Senhor, e morrer para mim é lucro, é estar na eternidade para todo sempre ao Seu lado. Ah, Senhor, renova essa certeza dos nossos corações, a certeza de que o Senhor é o centro de todas as coisas. E se o Senhor não for o centro, nada tem valor. Renova, Senhor, nós desejamos Te servir como igreja, como família do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, com que sacia a fome, a rocha que mata me sente é você.
perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua. Sim, Senhor. Queremos sentir a Tua glória, Pai. A Tua presença nas nossas vidas, todos os dias. Tu me tira o medo. Cante, igreja, que a tempestade é você, chuva forte é você, só tu, Senhor. Que a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor, tudo é sobre você. E que nessa manhã possamos nos despedir, ó Pai, com essa certeza no nosso coração, que transforma as nossas vidas, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. E a nossa última oração é que o Senhor esteja conosco, nos guiando, que o Senhor nos envie debaixo da Tua promessa, do Teu chamado, porque queremos ser Teu povo espalhado sobre a face da terra, levando as boas novas de um Deus que perdoa o pecador e traz salvação ao perdido. Faz isso, ó Pai, cada vida aqui, nas nossas vidas, na Tua igreja, em nome de Jesus. Você pode estender as mãos para os céus e receber as bênçãos, a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor, o perdão de nosso Deus amoroso e bondoso Pai, que a comunhão, o poder, a unção, fogo do Espírito Santo, seja sobre a sua vida nesta hora, sobre a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Repitam comigo, pessoas trazem pessoas, de novo, pessoas trazem pessoas, não vai caber, gente. Glória a Deus, porque pessoas vindo, pessoas ouvindo, pessoas sendo alcançadas e transformadas para a glória do Senhor. Dê um abraço aí, dê um abraço gostoso quem está do seu lado. Deseja uma semana abençoada. Deus te abençoe em nome de Jesus.